TopoCAD 2000, módulo CAR. Bem, esse comando pode ser acessado pelo menu de topo, na seção de aplicativos, módulo CAR. Pode ser também acessado pelo menu de painéis, na seção aplicativos, módulo CAR. E por último, na seção da barra de botões, menu aplicativos. Bem, o menu aplicativos de botões não está habilitado. Temos somente aqui a barra principal. Eu coloco o cursor sobre um botão qualquer, aperto o botão da direita do mouse e clico em aplicativos. Pronto, a barra de aplicativos está ativada. Tá? Eu vou minimizar aqui com duplo clique o menu de painéis, mover a barra de botões um pouco mais para cima e acionar pelo menu de botões o módulo CAR. Bem, temos aqui um botão de criar camadas. Tá? Por que criar camadas? Porque nós temos aqui algumas camadas específicas do desenho que foram criadas para altimetria, tá? E não para o CAR em si. Porque o programa do CAR, tá? do governo, ele é um programa que é instalado no computador em que passa várias informações para fazer o registro do CAR e tem uma seção nesse programa em que você tem que importar as áreas. Tá? Tem vários formatos e um deles são KML. Então, no momento em que eu crio aqui criar camadas, 35 camadas foram criadas. Tá? Podemos ver aqui pelo comando de layer, tá? Várias camadas que foram criadas e que o usuário deve colocar o seu desenho em cada uma dessa camada, tá? Para definir o que vai ser utilizado para o registro no CAR. Tá? Então, o usuário coloca o desenho nas suas respectivas camadas. Tá? Digamos que aqui seria a parte do imóvel. Então, vou cancelar aqui, vou selecionar, vou aqui em modificar propriedades. E vamos colocar esse objeto na camada correspondente. Vamos colocar aqui, que é a camada do imóvel. E assim por diante. Tá? Então, se tiver um lago, uma reserva florestal, cada parte do desenho ser colocado numa camada. Sendo feito isso, tá? Você tem que definir qual é o dato, né, que se encontra, claro. Tem que informar também o fuso ou meridiano central em que o desenho se encontra, tá? Porque isso não é automático. No caso, esse desenho aqui, ele está no fuso 23 de meridiano 45 e no hemisfério sul. Então, você vai aqui por último botão aqui de baixo, em que você vai exportar as camadas KML. Tá? Ou seja, ele só vai criar camadas, só vai criar arquivos KML, uma para cada camada, né, em que houver desenho. O que não houver desenho, ele não vai criar. Então eu clico aqui. Tá? Então aqui ó, ele criou com o nome do desenho, na pasta onde ele se encontra, um arquivo KML do imóvel. Foi o único que nós colocamos. E se houvesse outros, ele vai criar um KML para cada parte.
tá? No caso, nós não colocamos aqui da construção, mas se tivesse, ele iria criar um KML para cada parte. E aí, lá no programa do CAR, do SICAR, você tem como importar essas camadas para cada área designada, né, da configuração, definição do seu imóvel. Tá? Então, para isso é que serve o módulo CAR. O módulo CAR ainda possui aqui umas ferramentas auxiliares em que você pode consultar se há áreas confrontantes, áreas próximas à sua. Tá? Então, para você poder visualizar áreas próximas cadastradas, você clica aqui no botão e ele vai abrir um outro comando do TopoCAD 2000 que é o IRT. Tá? Então, no IRT, você tem que vir aqui, país, mudar para Brasil e o mapa imóveis rurais. Tá? Feito isso, você dá um OK, vou diminuir o zoom, como se fosse um zoom aqui, ele vai consultar as áreas próximas. Então aqui ele colocou em amarelo, tracejado, áreas próximas. Tá? E se você quiser, ele só tem um contorno. Se você quiser consultar o código do imóvel, você volta aqui novamente e clica em consultar áreas cadastradas. Se você marcar a opção Importa Arquivo Shape, ele vai também baixar o arquivo Shapefile correspondente dessa área. Então, vou clicar aqui em áreas cadastradas, tá? Vou clicar aqui dentro dessa. Tá? Como eu pedi para baixar o arquivo Shape, ele pede aqui um código de acesso, que é mostrado ali em cima, para você digitar, tá? E dar OK. Tá? Eu não li direito ali, ele leva em consideração a caixa. Está escrito ali, C4, V maiúsculo, L maiúsculo e X, tudo em maiúsculo. Dou OK. Mais uma vez, M, J, F, Q. Também não foi. Vamos tentar mais uma vez. B, F, 5, U, X minúsculo. Tá? OK. Tá? Então ele colocou aqui uma área encontrada e coloca a identificação dentro daquela área. Vamos para outra. Então, para ficar mais rápido agora, eu não vou importar o shape, vou consultar, tá? Essa área aqui do lado. Tá? Ele coloca aqui as informações dessa área. Tá? Voltando aqui no módulo K, você tem uma outra opção também de consultar áreas cadastradas, que é utilizando o MAP. Tá? O MAP pede para indicar aqui um ponto central. Tá? Ele está falando aqui que quando o mapa for aberto, ele vai estar com a camada do CAR desligada. Você tem que ativar e desativar as camadas do SIGEF e do SNCI, que é a primeira e segunda norma. Tá? Então ele vai abrir aqui no navegador, colocar centralizada a nossa área. Tá aqui. Como eu falei, ele abre com as camadas do SIGEF e do INCRA ativadas. Então você tem que desligar e ativar aqui a camada do SICAR. Tá? Nossa área central aqui ainda não está cadastrada no CAR. E tem aqui as áreas próximas, tá? Que eu posso consultar aqui os dados. Só não tem como baixar o polígono, tá? Mas aqui tem uma fácil visualização, tá? Até bem rápida, tá? Das áreas próximas que já estão cadastradas com o SICAR. Ok? Obrigado.